Você conheceu nos livros e filmes de Harry Potter o personagem Remo Lupin. Os dementadores o afetam mais do que a todos porque existem horrores em seu passado, horrores que seus amigos nem podem imaginar. Você não tem nada de que se envergonhar. Será que você sabe todas as curiosidades, segredos do seu passado? Desde a época em que ele foi mordido quando ele era apenas uma criança e se tornou um lobisomem, até curiosidades sobre a época em que ele estudava na escola de magia em Hogwarts. O episódio de hoje ele vai tratar de assuntos muito delicados da vida desse professor e personagem tão querido. E se você gosta dele, se você gosta principalmente do quadro Triste Segredo, a única coisa que eu peço é que você já deixe o like agora mesmo antes do vídeo começar. Comenta aqui embaixo do vídeo qual deve ser o próximo personagem do quadro. E se você não é inscrito ainda no canal e quer ajudar a gente a atingir 1 milhão de inscritos, se inscreva, por favor, é no botão vermelho inscrever-se. Aqui tem vídeos toda semana de Harry Potter. Mal feito, feito. Remo Lupin, ele nasceu no dia 10 de março de 1960. Ele era filho de Leo e Hope Lupin. O pai dele, o Leo, ele trabalhava no Ministério da Magia. E foi lá que ele conheceu e esbarrou pela primeira vez com o lobisomem Fenrir Greyback. Para quem não se lembra, Fenrir Greyback ele foi citado tanto nos livros como apareceu nos filmes da série. Uma das curiosidades e segredos de Remo Lupin, e um dos mais tristes, é que ele foi mordido quando ele tinha apenas 5 anos de idade. Ele foi mordido pelo Fenrir Greyback, esse mesmo lobisomem. O motivo que fez Fenrir Greyback morder Remo Lupin foi justamente por vingança. Fenrir Greyback estava sendo julgado pelo Ministério da Magia em uma corte quando o pai de Remo Lupin, o Leo, falou que ele não merecia nada mais do que a morte, pois ele era, naquela corte, o único que sabia que Fenrir Greyback era um lobisomem. Esse grito de Leo Lupin na corte foi o suficiente para Fenrir Greyback depois buscar por vingança. O pai e a mãe de Lupin fizeram de tudo, foram buscar todos os tipos de tratamento, mas infelizmente era tarde demais e Remo Lupin já tinha contraído a licantropia, ou seja, ele se transformaria em um lobisomem para sempre. Remo Lupin era um lobisomem. O que fazer com um aluno que é um lobisomem? Qualquer diretor de uma escola provavelmente iria negar a sua matrícula. Mas não foi o que fez Alvo Dumbledore. Alvo Dumbledore, além de aceitar o Lupin como se fosse um aluno normal, e no caso é o que ele era, ele ajudou o Remo Lupin nesse processo de adaptação na escola. Dumbledore plantou o Salgueiro Lutador, aquela mesma árvore que nós vimos em Câmara Secreta, para Remo Lupin ter um ponto de acesso entre a árvore e a Casa dos Gritos, onde ele faria todas as suas transformações. As transformações eram dolorosas, Remo Lupin gritava demais e é por isso que a casa ficou conhecida como Casa dos Gritos. A vizinhança inteira escutava os gritos de dor de Remo Lupin e a casa ficou com esse apelido porque todo mundo achava que ela era assombrada. Ele precisava de amigos urgentemente, pessoas que conhecessem a sua condição e acima de tudo o apoiassem. Nos seus 7 anos de escola, Remo Lupin ficou amigo dos marotos Pedro Pettigrew, Sirius Black e James Potter. Eles foram os responsáveis por ajudar o Remo Lupin nesse processo tão difícil de transformação. Obviamente ele não contou o segredo logo de imediato, mas não demorou muito para eles descobrirem, mas ao invés de se distanciar do amigo, eles se aproximaram ainda mais. Lupin precisava de alguém, era muito difícil em toda a lua cheia eles se transformarem em um lobisomem. E foi justamente o que os marotos fizeram. A amizade durou anos e anos e os personagens ficaram amigos pelo restante de suas vidas. Como os marotos ajudaram nesse processo? Porque se aproximar de um lobisomem é uma tarefa muito difícil. No 5º ano, James Potter, Sirius Black e Pedro Pettigrew decidiram se transformar em um animago, claramente de forma ilegal. James se transformou em um cervo, Sirius Black em um cachorro e Pedro Pettigrew em um rato. Eles decidiram se transformar em animagos para ajudar ainda mais o processo de transformação de Remo. Com o uso da capa de invisibilidade de James, todos os marotos, com exceção do Lupin, obviamente, que estava lá na Casa dos Gritos, iam em direção ao Salgueiro Lutador, entravam pela árvore e caíam lá na Casa dos Gritos. Lupin continuava ali como um lobisomem, porém a presença de Pedro, James e Sirius o facilitavam na transformação. O seu corpo continuava como um lobisomem, mas a sua mente estava com eles. Todos nós sabíamos que os marotos, sem exceção,
gostavam muito de caçoar de Severo Snape. Não que Snape fosse nenhum santo, porque é algo recíproco, eles se odiavam, todo mundo se odiava ali e adorava caçoar e fazer outras coisas um com o outro. De acordo com Sirius Black em Ordem da Fênix, Lupin não era um idiota como os outros. E talvez seja por esse motivo que Dumbledore escolheu Lupin para se tornar um monitor em Hogwarts. Porém, isso não significa que Remo Lupin ele não participava das brincadeiras e ele admite também que se arrependeu em nunca ter parado com isso. Depois de formado em Hogwarts, Remo teve muita dificuldade para encontrar um emprego, principalmente pela sua condição. Estávamos no auge da Primeira Guerra Bruxa, a profecia do Harry que Snape ouviu já havia sido criada e Sirius Black começou a desconfiar que Lupin poderia estar do lado do Voldemort. Diga você, Sirius, o que você teria feito? O que você teria feito? Eu morreria! Eu preferia morrer a trair os meus amigos! Harry, o Tiago não ia querer que me matasse. A tensão da Primeira Guerra Bruxa era tanta que amigos começavam a desconfiar de próprios amigos. E na tentativa de ajudar os Potters, Sirius Black aconselhou a eles guardar o feitiço do segredo a Pedro Pettigrew, porque para ele seria muito óbvio que os Potters o escolhessem, porém a sua decisão todos sabemos o que aconteceu depois. Os Potters morreram, Remo Lupin estava no norte, lá bem no norte, a serviço da Ordem da Fênix, e ele ficou sabendo disso pouco tempo depois. Todos nós sabemos como Remo Lupin foi extremamente importante depois, durante a Segunda Guerra Bruxa. Claro que ele morreu, mas morreu em prol da batalha, em prol da sua família. Ted Lupin sobreviveu, que foi o filho entre ele e a Tonks. Porém, um segredo que eu trago para o episódio de hoje, e eu acredito ser um dos mais comoventes, aconteceu em 1977. Em um post muito emocionante encontrado no Tumblr, foi informado que o Natal do dia 25 de dezembro de 1977, que seria o último ano de Lupin na escola, caiu justamente em uma lua cheia. O que isso nos faz entender que no Natal do seu último ano em Hogwarts, Lupin estava se transformando, mas pelo menos estava ao lado dos seus amigos. Eu quero que vocês imaginem no final desse episódio todos os marotos reunidos ali no seu último ano da escola, comemorando junto com Remo Lupin, todos em forma de animago durante a lua cheia, esse momento tão especial e provavelmente um dos mais bonitos da amizade entre os quatro. Uma amizade muito querida entre os fãs, os marotos conquistaram o coração de muitos, com exceção do Pedro Pettigrew, mas na época da escola, com toda a sua ajuda, estando ao lado ali dos outros, eu acredito que, pelo menos naquele momento, a amizade que eles tinham era o que todo mundo sonhava. Dessa forma triste que eu encerro o episódio de hoje, eu quero que vocês imaginem esse momento dos marotos e esses tristes segredos da vida de Remo Lupin, esse personagem tão querido, mas ao mesmo tempo tão complexo. Eu espero que vocês tenham gostado do episódio de hoje. Como eu falei pra vocês, deixa o like, deixa aqui nos comentários quem vocês querem que seja o próximo. Eu peço que vocês me sigam nas redes sociais, meu Twitter e Instagram é Thiago Novaes, os links ficam aqui embaixo na descrição e a gente se vê no próximo Observatório com muitos segredos, curiosidades e muito Harry Potter pra vocês. Mal feito feito e tchau!